que bom ter a sua companhia, que bom que você está aí para juntos, mais uma vez, aprendermos tantas coisas maravilhosas de Deus, sempre através de pessoas que Deus traz para compartilhar um pouquinho da sua vida. E hoje eu estou muito feliz com o privilégio e a honra de entrevistar a Michele Bolsonaro, a esposa do nosso presidente Bolsonaro, que é eleito a partir do dia 1º de janeiro de 2019. Michele se tornará a primeira dama do Brasil. E nós, como mulheres, vamos bater um papo aqui de mulher para mulher, né, Michele? Muito obrigada por me receber aqui. Eu estou muito feliz e eu tenho certeza que muitas mulheres e homens também que estão assistindo a gente vão conhecer um pouquinho mais da sua vida. Você já tem falado um pouquinho, mas a gente vai saber de coisas muito particulares de Deus na sua vida, né? Amém. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos. Eu queria começar do começo. Onde você nasceu, Michele? E onde você foi criada? Então, eu nasci em Brasília e fui criada numa cidade satélite chamada Ceilândia. Tenho 36 anos e vim para o Rio há 11 anos atrás. Eu aceitei Jesus na curiosidade. Eu vi um grupo subindo, um grupo de amigos, toda quarta-feira, só que eles não me convidavam. Um belo dia eu falei, eu vou me arrumar, mais ou menos como eles se arrumam, e vou segui-los. Aqui no Rio de Janeiro já? Em Brasília. Ah, em Brasília. Numa igreja batista em Brasília. Primeira igreja batista de Ceilândia. E numa quarta-feira eu resolvi segui-los e eles entraram numa igreja. E eu entrei. Então eles não te convidaram? Não me convidaram. Pela curiosidade, foi atrás deles. Que interessante. Eu era católica, então eu acho que eles não tiveram essa liberdade de me convidar. Eu fui, foi aquele primeiro amor. O grupo de louvor me conquistou. E daí eu senti que era ali que eu tinha que ficar. Você se lembra da música ou de alguma música que estava tocando no dia? Então, era uma música do ministério. Não me lembro, mas foi algo assim que mexeu com os meus sentimentos. Foi algo que marcou minha vida, mas isso com 14 anos. Muito novinha. Muito nova. Aconteceram alguns problemas na igreja, como eu não tinha maturidade, a minha família toda na época católica, eu não olhei para Jesus e aí foi muito mais complicado. Eu me afastei dos pés do Senhor. Olha só. E aí quando você voltou e como? E foi engraçado que nesse momento, nesse período, eu tinha certeza que eu não queria voltar para minha antiga igreja, né? E eu sempre tinha Deus no meu coração e eu falava, não, se for para visitar alguma igreja que seja evangélica. Então mesmo ali vivendo as coisas do mundo, eu tinha certeza que um dia eu ia retornar para os pés do Senhor. Porque aquele tempo que você esteve ali marcou a sua vida, mesmo a minha sendo vida. uma Foi adolescente. muito rápido. Deus tinha um propósito para a minha vida. Foi muito rápido. E eu fiquei até 22 anos afastada. Eu casei e vim morar no Rio. E aqui foi bem complicado, eu saí da minha terra natal. A cultura daqui é bem diferente de Brasília, os hábitos, né? Então isso me entristeceu um pouco. Então eu comecei a ter depressão, porque eu me casei em Brasília, vim para o Rio, só que meu marido me deixava no Rio e ia trabalhar em Brasília. Então você se sentia muito sozinha? Então me sentia sozinha, apesar de ter a minha filha, a Letícia, que é do meu primeiro relacionamento. Ela tinha 5 aninhos na época e eu não consegui me adaptar tão rápido como a minha filha conseguiu. E nisso eu entrei num processo de depressão. Eu procurei, como eu não sabia andar na Barra da Tijuca, a minha madrasta me orientou, procura uma Universal porque ela sempre fica com as portas abertas. Eu consegui ir numa igreja universal e dali o pastor começou a me acompanhar. E em seguida eu encontrei a minha igreja, a minha antiga igreja, né? Que era a Assembleia de Deus Vitória em Cristo.
Sim, então a gente vê que várias igrejas tiveram um papel importante na sua vida, né? Muito importante. Cada uma tem um estilo, tem um Sim. papel importante, que foram várias sementes Sim. colocadas no seu O coração. mesmo segmento, né? Uhum. Deus, né? É. O mesmo propósito, mas cada uma com o seu estilo. Isso é muito importante a gente falar, porque tem gente que pensa assim, mas por que tantas coisas diferentes, tantas igrejas diferentes? Porque cada pessoa tem um estilo de vida, de adorar a Deus, Sim. de cantar ou não dançar, etc. Então você se encaixa naquele estilo, por isso tem vários estilos, porque nós somos pessoas tão diferentes umas das Sim. outras, né, Michele? E isso é maravilhoso. São igrejas diferentes, mas que naquele momento fizeram a diferença na minha vida para a necessidade que eu estava passando naquele momento. Então, a Universal, ela me ajudou muito no início, né? Eu fiquei pouco mais de 2 meses e em seguida eu encontrei a Assembleia de Deus Vitória em Cristo pela internet. Olha que interessante. E foi a igreja que eu fiquei por quase 9 anos. O que mudou quando você realmente decidiu ficar firme aos pés de Jesus? Eu entendi que a minha alegria vem do Senhor, né? E a minha força vem do Senhor. Então eu não comecei a procurar ter alguma coisa para ser feliz. Eu comecei a entender isso, que independente da situação, a minha alegria tinha que vir do Senhor. E isso mudou completamente a minha vida. E eu me apeguei ao Senhor. E eu entendi que eu tinha que olhar para Ele, não para o homem. Porque o homem é falho, eu sou falha. Então eu teria que me apegar a Ele para eu não, qualquer eventualidade, qualquer problema que estivesse na igreja, eu continuar firme no Senhor. Isso E é Ele me fundamental. curou. Ele me curou e eu sou extremamente grata a Ele. Amém. E eu creio que eu tive que passar por esse momento para eu me achegar. É verdade. Novamente. E Deus tem os caminhos dele, Tem os né? Que a caminhos. gente não entende, mas que são sempre maravilhosos. Sim. E isso é mais uma prova de que Deus trata individualmente com a gente, né? no momento que Ele quer e na hora que Ele quer. Verdade. E da forma que Ele quer. É verdade. Que muitas vezes são tão surpreendentes, né, Michele? Ninguém explica Deus. Ninguém né? explica Deus, aquela música maravilhosa. E como é que foi a sua vinda para cá? Porque a gente está aqui, gente, a gente montou aqui um estúdio na Igreja Batista Atitude. Você está vendo aí atrás a logo, uma igreja linda e é uma igreja que a gente percebe, né? Deus tem levantado essa igreja também no Brasil e aqui no Rio de Janeiro, né? Para levar a palavra dele de uma forma criativa, de uma forma linda, né? Sim. Essa igreja, para mim, ela tem um papel fundamental. Antes de chegar, eu conversei com meu pastor, meu amado, querido pastor Josué. E já às vezes a gente escolhe uma igreja, né? Como eu entrei na internet e procurei o endereço de algumas igrejas quando eu precisei. A Batista Atitude, ela foi um presente do Senhor para a minha vida. Ela é uma resposta de oração. Então, eu sou muito grata a Deus e muito feliz por eu ter essa família. Que lindo, isso é muito bom, né? E você aqui se sentiu acolhida, Muito, cuidada? muito. Eu sou uma ovelha amada, eu sou uma ovelha cuidada, não por quem eu sou, até porque quando eu cheguei aqui eu era Michele de Paula, uma igreja de quase 5.000 membros, uma igreja muito grande, mas ao mesmo tempo muito pequena, porque nós temos a célula durante a semana. Então tem todo um cuidado especial. Aqui ninguém passa despercebido. E isso é importantíssimo. E esse amor, esse cuidado me constrange até hoje. Porque eles cuidaram de mim sem saber quem eu era. Eu fui abraçada, fui amada. E é algo tremendo. Esse é o papel da igreja, né, Michele? Esse amor Esse é o de papel da Deus igreja. através do corpo da igreja local, que é tão bom esse bate-papo com a Michele. E você está falando sobre isso porque muitas pessoas deixaram de frequentar igrejas, né? Tem muita gente que assiste aos cultos só pela internet ou pela televisão, mas estar numa igreja local é muito importante. É muito importante. É de Deus. Fazer parte do corpo é muito importante. Isso. E aqui nós literalmente somos um corpo. Isso. E a gente tem também lá na nossa igreja um slogan que eu tenho certeza que é o mesmo de vocês, que é grande para servir e pequena para se importar.
E além da igreja local, da gente receber e ser cuidado, a gente também serve. E é você apaixonada, a gente já sabe, né, pela causa dos surdos. Sim. E eu venho de uma igreja que foi uma das primeiras que tinha muitos anos atrás, então para mim era muito natural assistir isso, as transmissões, né, para eles. A gente tem lá na igreja ainda um trabalho muito lindo. Como que você se interessou por isso? Por que surgiu no seu coração? Então, eu tenho um tio surdo, né, e ele me ensinou o alfabeto, somente o alfabeto quando eu era pequena, eu devia ter menos de 10 anos na época. E a gente não teve uma convivência muito próxima, apesar de ser tio, ele sempre viajava muito, então dificultava um pouco a nossa relação. Mas ele plantou essa semente na minha vida. E como eu não entendia a cultura surda, eu sempre me mantinha distante dele. No ano de 2015, na ADVEC, chegou um casal de surdos na igreja. E quando eu vi, só que lá eu trabalhava, tinha um ministério, né? A gente servia o gabinete dos pastores. Eu tinha aquela liderança do café da manhã da IBD, né? Como a igreja era menor, a gente tinha como oferecer esse café. E também era a nossa marca, com Jesus tudo fica mais gostoso. Então, quando a gente fazia alguma ação social, a gente levava o alimento espiritual, mas depois a gente levava o alimento físico. E isso chamava muita atenção, porque essa era a nossa marca. As pessoas já sabiam que a gente proporcionava aquele café gostoso, com vários dons que a igreja, né, graças a Deus, a gente tem várias mulheres prendadas. Verdade. Então, essa era a nossa marca. Então, como eu ficava muito atarefada, eu meio que não prestei atenção neles. No dia que eu tive um tempinho para mim ali em cima, porque a igreja é em formato de teatro, eu prestei atenção nesse casal e eu me apaixonei. Eu falei, gente, eu já sei o alfabeto, tudo começa pelo alfabeto. Então, eu vou sentar ali e vou aprender. Eu peguei meu caderno, só que como você vai fazer a anotação de um sinal? Né? É um idioma, é uma língua que você tem que fazer as suas anotações, mas eu não sei desenhar e também é complicado você fazer um sinal em movimento. Falei, não, eu vou sentar e vou ficar com eles. Quando eu comecei a me apaixonar, eles foram embora, eles não ficaram nem 2 meses lá. Oh, meu Deus. E aquilo entristeceu muito meu coração, porque eu tinha me achado. Falei, é isso que eu quero para minha vida. Tinha até pedido para fazer a marcação do acento deles. E eu fiquei com isso no meu coração, queria aprender. Me inscrevi por 2 anos no INES, que é uma escola de surdos em Laranjeira. Não fui sorteada, como não sou para nada. Sério? Não consigo ganhar um pote de plástico no sorteio. Mas estava tendo fé. Não consegui, não fui sorteada e comecei a estudar pela internet. Claro, é um idioma, é difícil como qualquer outro, você tem que ter disposição, aptidão. Verdade. E a Libras, ela é muito mais do que um idioma. Ela é uma linguagem de amor. Com certeza. Porque eu não creio que quem aprenda Libras não seja para servir. Porque você aprende para você poder ajudar uma outra pessoa, não é para benefício próprio. Com certeza. Você aprende para poder ajudar o próximo. E foi isso que aconteceu. Eu orei ao Senhor, Senhor, eu preciso de amigos surdos, eu quero amigos surdos, eu quero uma amiga surda. E olha que coisa mais linda. E quando eu orei ao Senhor, o Senhor me conduziu para a Batista Atitude. E quando eu cheguei aqui, aquele casal que estava que despertou o amor pela Libras, estavam aqui. Meu Deus do céu, como é que foi quando você viu que eles estavam aqui? Eles ficaram muito felizes, meu coração Você ficou super se encheu de surpresa. alegria, eu me senti honrada, eu me senti cuidada por Deus, naquele cantinho ali. Foi como que Deus conduziu Eles tudo. me emocionam muito. Como Deus conduz cada detalhe, Como né, Deus Michele? é no tempo dele. No tempo dele. Foi lindo quando eu encontrei com eles aqui. E esse laço é muito forte. Acho que só tinham 5 surdos quando eu cheguei 1 ano atrás. O ministério tinha acabado de começar com a minha líder Elisângela Castelo Branco, maravilhosa, Adriana, minha professora linda, que eu amo. E hoje a nossa família Incluir, que é o Ministério de Acessibilidade na Igreja,
Ela é linda, está crescendo a cada dia. Em torno de 18 surdos, a gente tem bastante surdos que visitam a igreja. O Ministério Incluir, ele é um ministério acessível, né? Para pessoas com deficiências, portadores de síndromes e os surdos. Só que o foco hoje são os surdos porque é o maior número, né? O maior número de pessoas na igreja. Com certeza. E você, Michele, a gente já viu a declaração que você quer, e até inclusive o nosso presidente, né, já assinou um compromisso. Sim, nós temos propostas para a comunidade surda, nós temos propostas para as pessoas com deficiência e temos propostas também com portadores de síndromes, porque uma coisa vai puxando a outra, né? Verdade. E eu sei que é um chamado do Senhor para a minha vida. Quando você era criança, por exemplo, você sonhou algum dia que você faria diferença no Brasil? Porque às vezes a criança já é sonhadora, ela imagina, gente, um dia eu posso, você via alguma necessidade de alguém perto de você, você chegou um dia a sonhar que você estaria no lugar onde você está hoje, ou daqui a poucos dias, né, dia 1º de janeiro? Não, eu sempre fui muito humilde, até com os meus sonhos, até para sonhar. Eu sempre tive muita humildade, assim, eu nunca... Nunca ousou? Não, jamais. Uma ceilandense, com todo respeito à minha cidade satélite que eu amo, eu nunca sonhei, assim, de um dia fazer parte da história. Exatamente. Eu sabia que o Senhor, ele tinha muito carinho pela minha vida, mas não imaginava que seria tanto. Porque hoje eu vejo o poder como uma forma de poder ajudar, Exatamente. Não para benefício próprio. E a gente passa por tantos problemas na vida, né? Não tive estrutura familiar, comecei a trabalhar cedo. Então eu fico assim, Senhor, não sei se caiu a ficha ou se é porque eu não sou desse planeta. Senhor, sou eu mesmo? Mas eu acho que essa ficha é difícil de cair mesmo, porque a gente vê a sua simplicidade, a sua generosidade, o seu amor pelo Senhor. Talvez ele tenha achado graça em mim, né? Sim, mas a gente lembra de Maria, quando Deus escolheu Maria para trazer Jesus. Quem era Maria? Uma simples jovem, talvez não tivesse sonhos também, né? Não ousasse, nunca sonhasse que ela seria um instrumento, o ventre para trazer Jesus ao mundo, né? Eu sempre fui ousada para trabalhar, né? Nunca tive medo de trabalhar. Porque o que Deus quer, né, Michele, que Deus mostra pra gente que é o coração, que Ele só vê. Ele vê muito mais do que nós mesmos. Eu agradeço a Ele porque nesse processo de transição Ele moldou também a minha vida, né? Que quem somos nós sem o caráter dele? Então, com certeza. Ele tem me moldado. A gente está em obras para sempre, né? Ele até a gente chegar à eternidade. Você já pensou, já parou para pensar, traçar algum plano objetivo de como começar esse trabalho que a gente tem certeza que vai fazer uma diferença estrondosa no nosso país? Sim, eu já comecei a pensar. Já recebi vários convites também, já tive até algumas reuniões também com algumas ONGs. Mais uma semente foi plantada no meu coração. A minha mãe, ela sempre ensinou que a gente não deveria negar água e nem comida para ninguém. Desde pequena ela falava isso pra gente. E quando passava aquelas matérias no Globo Repórter, ela falava assim, um dia, se Deus me desse condições, eu ia ajudar essas pessoas que não têm condições de se alimentar. Aquelas pessoas na extrema miséria, né? Na extrema pobreza. Então, acho que ela falou tanto isso, que Deus ouviu. Eu nem dava bola para o que ela falava, né? Nessa questão em relação ao sertão. Mas isso acho que foi gerando algo no meu coração que, há um tempo atrás, eu comecei a pensar neles com muito carinho. E eu comecei a falar, Senhor, às vezes a gente esquece também, né? É verdade, das orações que a gente faz. E eu comecei a conversar com o Senhor. Pai, se o Senhor me der condições, um dia eu quero ajudar essas pessoas. E às vezes a gente vai lembrando, né? Deus Ele é muito detalhista.
O Espírito Santo vai te lembrando. Lembra aquele Ele vai dia lembrando, que você ele me vai pediu lembrando, aquilo? porque eu tinha até esquecido que um dia eu falei isso para ele. E eu fiz um trato com ele ano passado. Eu falei, Senhor, se o Senhor permitir que meu marido comande essa nação, eu quero fazer a diferença, porque são palavras dele também. Se não for para fazer a diferença, que o Senhor não permita. Amém. Então eu vejo não, eu tenho certeza que tudo tem a mão do Senhor. Com certeza. Eu acho que o Brasil inteiro, ele está percebendo o poder da oração. A igreja despertou. A igreja despertou, aqueles que ainda não, muitas pessoas que não são cristãos estão falando, gente, espera aí, quando esse povo resolve orar, e eu estar aqui com você, Michele, é uma resposta de oração. Amém. Antes das eleições, eu quero dar esse testemunho também, antes das eleições, me deu um desejo muito grande de entrevistar você. Ai, meu Deus, logo eu? Logo você, porque a gente tinha certeza de que era de Deus a candidatura do Jair Messias Bolsonaro. A gente trabalhou por ele e como mulher, e eu falo muito para mulheres, eu tinha um desejo muito grande de entrevistar você. E aí eu tenho uma amiga que tem uma prima muito querida aqui da igreja, ela tentou entrar em contato, acho que ela até mora perto de você. E Deus depois fez, e eu orei, falei, Deus, se o Senhor quiser, né? Se eu quiser que a gente tenha esse encontro, que eu faça essa entrevista, o Senhor vai fazer. Amém. E de uma hora para outra, quando eu menos esperava, Deus fez. Amém. E a gente sabe que Deus ouve as orações, aquelas que muitas vezes a gente nem tem noção do que significam diante dele. Que a gente esquece. Ou aquelas que a gente esquece, é verdade. Nós vamos fazer uma pausinha para a gente tomar uma água e depois a gente continua o nosso bate-papo. E você, claro, vai continuar aí, porque a gente vai ouvir muito mais ainda da Michele. Até já.